Olá, sou Paola Canella e começa agora mais um episódio de Donas na Roda. Hoje meu papo é com a Marcela Cirne, uma educadora com mais de 20 anos de experiência e com um coração sempre inquieto, nunca se encaixando em padrões. Por conta disso, ela acabou desenvolvendo sua metodologia autoral, em que ela trazia mais e traz mais autonomia e criatividade para as crianças. Aos 40 anos, fez o caminho de Santiago de Compostela e depois largou toda a estrutura no Brasil e foi com as suas filhas recomeçar em Paris. Hoje é estudante universitária novamente, trabalha como especialista em língua de herança e ensina crianças franco-brasileiras. Muita história, né, gente? Vamos começar esse papo. Bem-vinda, Marcela, à nossa roda. Obrigada, querida. Vamos começar esse papo? Me conta como é que foi largar toda a sua estrutura no Brasil e ir para Paris, ir para a França. Na verdade, está sendo. Está sendo um processo, né? Tem um ano e um mês que eu estou aqui, e assim, infinitas possibilidades se abriram nesse curto espaço de tempo. Conheço muitos brasileiros, conheço muita gente que migrou e fala, mas como você conseguiu tanta coisa em tão pouco tempo? Eu falei, olha, eu só estou caminhando, eu só estou obedecendo ao chamado da minha alma. Eu tinha uma vida toda estruturada, né? A minha vida toda foi feita na educação e sempre pulando de galho em galho, de uma escola ou outra, porque a educação tradicional não faz sentido para mim. Até que eu cheguei no patamar de abrir a minha própria escola. Então, assim, para a Marcela, de 30 e poucos anos, que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, abrir uma escola na zona sul do Rio de Janeiro, eu já estava no auge, eu já estava no topo. Eu falei, não quero mais nada da minha vida, estou realizada. Aí o universo, você não veio só para isso, você pode mais, eu quero te dar mais. E foi um processo de 2 anos até eu abrir de fato mão desse lugar, sabe? De status mesmo profissional, de status financeiro, de olhar para a possibilidade de começar do zero em um novo país. A França faz parte da minha vida assim desde muito nova, né? Sempre tive muito amor por Paris. E a primeira vez que eu pisei aqui, eu falei: aqui é meu lugar no mundo. E aí eu tirei uma foto assim ali no Trocadeiro e falei: daqui a um ano eu vou estar morando aqui. E um ano depois eu morava exatamente ali. Eu falei: vou estar morando aqui em Paris, não exatamente ali onde eu tirei a foto. Então, assim, eu fico muito maravilhada com essa possibilidade de co-criar nossa própria história, né? Foi um processo desafiador, né? Eu tenho duas filhas, então, assim, vir com as duas, sozinha, sem rede de apoio, sem família, é um desafio diário, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade incrível que eu recebi do universo e que eu falei, ok, estou disposta, vamos lá. E esse, Estou caminhando. e esse ok, tô disposta, veio através de muito autoconhecimento, né? De Muito. se conectar com a sua própria essência. Porque, assim, é como se o universo fosse dando pistas, né? Você Sim. trabalha com educação, é uma coisa que te chama, formar outras pessoas, saber como as pessoas se comunicam, tá tudo meio interligado, né? Que Sim. eu quero mais do que o Brasil, né? Vai a Paris e se sente ali de alguma forma. São pegadinhas, são pistas, né? Que a gente vai recebendo na jornada, mas se a gente não tiver ligado, a coisa passa, né? O Sim, sim, comodismo, o apego, coloca a gente no puff cor-de-rosa, né? De achar exato. aquilo ali. Então, como é que foi esse seu autoconhecimento, essa sua conexão com a sua essência, porque é isso que te deu coragem de criar os movimentos, né? Sim, total. Foi através da educação, lógico. Sempre muito curiosa, esse meu coração inquieto de falar. Sempre falei, não é possível que as crianças fiquem sentadas numa carteira, seja dona do saber, passando trabalho no quadro e a educação seja só isso, só notas e conteúdos. Então, fui mergulhando nesse mundo alternativo da educação também e descobri uma escola no sul do Brasil, Cidade Escola Aine,
que é uma cidade mesmo, escola, dentro de um bosque, em que as crianças escolhem o que elas querem aprender, uma educação livre, respeitosa, holística, super conectada com a natureza. E há 8 anos atrás, essa escola estava em construção. E para que a escola tivesse, né, um bom rendimento, ela conseguisse se manter, porque ela é uma escola, além de ser tudo isso, ela é uma escola gratuita. Então, o Tiago, que é o idealizador dessa escola, ele fazia formações. E aí, quando eu vi essa possibilidade de ficar 7 dias dentro desse lugar, aprendendo sobre bioconstrução, permacultura, educação livre, eu falei, claro que eu vou. E quando eu fui, não era nada sobre formação de professores. Foi a minha primeira vivência de autoconhecimento, em que eu botei o joelho do chão assim e falei: Uau, essa é a vida. Eu tinha acabado de casar, Paola, olha isso. Tinha 3 meses de casada e nessa formação eu falei: Meu Deus, eu vou me separar. Eu não sou, exato, eu não sou a Marcela mais que casou há 3 meses atrás. Eu não quero essa vida. Enfim, muitas histórias. E através dessa formação que eu descobri, que eu despertei, eu fui atrás de outras. E foi através de meditação, de respiração. E eu conheci essa pessoa que foi minha sócia na escola. E ela sempre me falava assim: a escola, inclusive, nasceu no consultório de uma terapeuta. E essa minha sócia, ela era gerente de RH, não tinha nada a ver com educação. Eu era professora do filho dela e ela falava: vou abrir uma escola e você vai comigo. E nessa caminhada, né, de 3 anos, de procurar o lugar e tudo mais, ela sempre falava: você tem que ir na Mia, você tem que ir na Mia, você tem que ir na Mia. Até o dia que eu falei: ok, vou na Mia. E aí, assim, aquela portinha que foi aberta lá na cidade de Escola Aile virou um grande portal quando eu passei naquele consultório da Mia. E através desse mergulho de autoconhecimento com as medicinas da floresta, né, de entender quem eu sou, de falar sim, mesmo, né, tá desafiador, eu me jogo sim no desconhecido, eu vou sim, eu acho que esse meu coração inquieto e essa impulsividade que muita gente olha como ou falta de responsabilidade, enfim, cada um tem seu julgamento, foi o que me fez chegar até aqui, foi o que me fez, sabe, ser cada vez mais ousada e caminhar independente de onde eu queria chegar. Eu só caminho, né? Não à toa eu fiz o caminho de Santiago também. Vamos falar disso, com certeza. E foi também um outro portal que se abriu na minha vida, mas com certeza nada disso seria possível se eu não tivesse, sabe, encarado esses desafios, olhado para dentro da minha história, sem culpabilizar ninguém. Muito pelo contrário, honrar e agradecer a cada pessoa que atravessou na minha vida, honrar e agradecer tudo que os meus pais me deram de melhor, com a consciência que eles tinham, né? Não me colocar no lugar de vítima, mas sim de protagonista, né? Essa é a minha escolha, essa é a vida que eu escolhi, o que eu faço com isso agora, que está aqui na minha mão agora, no hoje, no presente. Não aquilo que passou e não ficar botando muita expectativa no futuro. É viver o agora, por mais desafiador que seja. E foi, e continuo indo. E se comprometer com a vida, né? Porque esse lugar Exato. de vítima não deixa a gente se comprometer com a vida, né? E a É um coragem lugar muito disso. pequeno, né? Exato, exato. E falando, né, que você fala muito de jornada de caminho, como foi o caminho de Santiago, né? Que é uma experiência, deve ser, né? É uma experiência extraordinária de desapego. Sim, sim. E o Caminho de Santiago também chegou na cidade de Escolaine. O Tiago, ele era um milionário em Guaporé com 19 anos. E com 20 anos ele falou assim: eu já tenho tudo, não quero mais nada. Pegou a empresa que ele tinha de tecnologia e vendeu no guardanapo numa padaria. Fez um contrato no guardanapo e vendeu. E foi fazer o Caminho de Santiago. Então, ele contando a história, lógico, com muito mais detalhes e tudo mais, foi nesse momento que eu descobri sobre o caminho, eu não conhecia sobre o caminho, eu tinha 33 anos e falei, quando eu fizer 40 anos, eu vou comemorar meu aniversário no Caminho de Santiago. E eu completei 40 anos em maio de 2024. Em março de 2024, eu não tinha R$ 1 para ir para o Caminho de Santiago. Eu estava me desfazendo do apartamento, já tinha saído da sociedade da escola. Eu peguei todo o dinheiro da sociedade da escola e fui fazer um retiro na Costa Rica.
Fiquei quase 15 dias na Costa Rica, um investimento pesado. E foi lá que na Costa Rica que eu recebi a formação de trabalhar com as redes sociais. Então, assim, nada é à toa. O universo vai costurando, né? Basta a gente estar disponível, estar disposta. E hoje eu tenho consciência disso, né? Eu fui fazendo, eu fui caminhando e hoje os insights. Ah, então foi por isso. Ainda bem que eu fui. E aí eu descobri, em março eu não tinha R$ 1 para ir para o caminho de Santiago. Em abril, eu comprei minha passagem, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil. Eu saí do Brasil com uma mochila de 10 quilos e fui fazer o caminho de Santiago. Né? O caminho de Santiago eu percorri de 25 a 30 quilômetros por dia. E eu fui nessa ousadia sem reservar hospedagem, sem nada. E depois de passar quase 30 dias caminhando, eu digo que cada dia foi um processo de um ritual, porque cada dia eu senti de tudo, né? A alegria, a euforia, o medo, a confusão, a disponibilidade de fazer, o cansaço, a entrega, a gratidão, de tudo. Eu conheci pessoas assim extraordinárias que ainda estão na minha rede de amizade, ainda estão na minha rede de contatos. E a cada dia era um caminho diferente, né? Por muitos dias eu caminhei sozinha, por mais que a Só gente que encontre pessoas no deve caminho. ser incrível, né? Você Não, assim, caminhar 10 horas, mata sozinha. fechada, com uma mochila pesada nas costas, caminhando. Eu só tinha isso. Eu tinha que caminhar, cuidar de mim, do meu corpo, da minha alimentação, das minhas coisas e onde eu ia dormir. Por muitas vezes eu chegava na cidade cansada, depois de caminhar 8, 10 horas na chuva, na neve, nas montanhas, e não tinha mais vaga naquele albergue. Eu tinha que caminhar mais 2 ou 3 horas até a próxima cidade, né? Então, assim, foi um processo de muita entrega, de muita confiança, de olhar para aquilo e falar, Marcela, é você por você mesma, né? No primeiro dia, eu caminhei durante 10 horas pelos Pirineus. Eu tinha uma mochila muito pesada, então eu tirei, porque eu levei muita roupa, que eu queria tirar fotos, vídeos e fazer vários looks. No primeiro dia eu já me desfiz de tudo aquilo. Eu falei, ai, não, tá pesado, deixa aqui, mochila leve, facilita a caminhada. Então, assim, não só no caminho de Santiago, mas como na Na vida, né? vida, Não né? adianta E o caminho ter é a uma vida, bagagem né? pesada. E aí, depois de 10 horas caminhando, só subindo montanhas, a etapa dos Pirineus é a etapa mais difícil do caminho, né? Que é o primeiro dia, seu corpo não sabe o que que espera, e é só subida, subida, subida. Eu cheguei no albergue, não tinha vaga, e a freira, né? Porque é um caminho religioso, as pessoas fazem independente de ter religião ou não, mas é um caminho religioso. E a freira virou para mim e falou assim: não tem vaga. Eu sentei no chão daquele albergue e eu chorava, 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 chorava. Todo mundo me olhando. Ela falou assim: olha, o seu choro me comove, mas eu não posso fazer nada por você. O caminho é seu, a responsabilidade é sua. E aquilo me deu um estalo na hora. Eu falei: é isso. E aí peguei um táxi, fui para a próxima cidade, consegui um albergue maravilhoso. E nesse primeiro dia eu entendi que ninguém era responsável pela minha história, que ninguém podia me ajudar, que ninguém Maravilhoso. ia ficar com pena de mim porque eu tô chorando, sabe? Que ia me entregar o ouro, porque, tadinha, tá chorando. Vou Então dar um foi quando eu... jeitinho para você, né? Não, muito pelo contrário. E assim, o grande presente que eu recebi do caminho, são vários, mas esse eu considero o grande presente, que no terceiro dia do caminho, um tio meu, que eu não via há mais de 20 anos, me achou no Facebook, me mandou uma mensagem e falou que eu tinha recebido uma herança do meu pai. Uau! E nesse dia, Paola, eu caminhando, a informação que chegava assim para mim: pesquisa o seu sobrenome, porque meu sobrenome é diferente. Pesquisa a origem do seu sobrenome. E aí eu fui, pesquisei a origem do meu sobrenome, minha família de origem veio da Galícia, que é um percurso que atravessa o caminho. Enfim, fiquei com essa informação. Uau, na Galícia, vou passar pela Galícia, não sei o quê. E o caminho, por mais que você planeje, não tem como, porque depende do seu corpo, depende das condições do lugar, enfim, de muitas coisas. Você pode planejar daqui a 5 dias estar na cidade tal. Pode dar certo, como também não pode.
Como eu não planejei, eu só caminhava. Tinha dias que caminhava mais e tinha dias que caminhava menos. No dia do meu aniversário de 40 anos, onde eu piso? Na Galícia. Galícia. Na Galícia. Na terra dos meus ancestrais. Então, assim, há 8 anos atrás eu descobri sobre o caminho. Falei que em 40 anos eu ia caminhar. E no dia que eu completo 40 anos de existência, eu piso na terra dos meus ancestrais. Gente, Gente, pronto, é isso. É estar em sintonia com a vida, com esse fluxo e caminhar, sabe? Ouvir e fazer, colocar em prática, porque o universo é muito abundante, ele tem tudo para entregar. e isso que você falou é muito importante, ouvir, né? O quanto a gente precisa se escutar, né? Sentir o corpo, Uhum, perceber os sinais, né? Viver na percepção. E o quanto é essa, isso. essa dimensão convida o oposto, né? Convida Uhum. a ações, a confusões, a ficar no puff, enfim. A própria frequência, né? A frequência que está ao Exato. nosso redor é uma frequência de medo, de sobrevivência, de falta de ousadia, de falta de coragem, né? Ah, mas se eu fizer isso, eu não vou ter dinheiro para ir ao mercado, né? Posso, se eu for tão ousada assim, de repente eu vou ficar sem emprego, porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas, e ok, vibram nessa escassez, né? Nesse Vivem medo da para falta. trabalhar e pagar boleto, né? Exato. Eu Como se nunca a aceitei isso vida para minha vida. Exato, é como se a vida adulta fosse isso, né? Só A isso. educação que você recebe é meio que isso, né? É você estuda para ter um pedaço de papel, para conseguir um bom emprego, para pagar suas contas e pagar o estudo dos seus filhos. E por aí vai, essa Exato. linha de montagem. E onde fica o prazer, onde fica o Uhum. propósito, onde fica a percepção, né? A conexão com a vida. Sim, e eu aprendi isso assim nas minhas relações, até dentro da minha família mesmo, da minha mãe, de falar, mas você tem duas filhas, como é que você vai passar 30 dias viajando? Né? Porque parece também que ser mãe, você precisa se anular de tudo, você esquece das suas, né, dos seus propósitos, dos seus sonhos, Deixa de porque ser agora você mulher, é né? mãe. Você só pode ter Exato. esse papel. Aham. Eu falei, não, desculpa, mas comigo, as minhas filhas são, né, são criadas para ser livres, respeitadas, independentes, e o maior exemplo delas, com certeza, sou eu. Eu Exato. não E tenho assim, dúvidas disso. o legado que se deixa para a descendência, né, é a inspiração. Não é o blá blá blá, né? Olha só o que você pode ser. Olha só quanta coisa tem para você no mundo. É Sim, eu perfeito, continuo né? sendo sua mãe se eu estou perto ou longe. Exato. Não vai deixar de ser, né? Não vai deixar de amar, Exato, a nossa não vai história. deixar. E ser feliz, né? Mostrar que é Sim, possível ser feliz. sim, sim. Não é um Então, eu sempre fardo. tive muito assim, ímpeto de inquietude de a minha vida não vai ser para pagar boletos, e depois que eu fui mãe, minha vida não vai ser em torno das minhas filhas, né? Para eu ser uma mãe plena, eu preciso estar plena. A Marcela, mulher, precisa viver na plenitude para ser uma mãe plena. Então, foi também um processo descobrir isso, né? E de descartar os julgamentos, descartar as crenças limitantes e falar: opa, Não se eu vim. impregnar, né? Não se impregnar com o julgamento, né? Assim, que o julgamento é você está abandonando as suas filhas. E a realidade é, eu estou abrindo portas e oportunidade para elas. Sim, E hoje, olha a oportunidade que você está proporcionando. exatamente. Que se ficasse no que todo mundo espera, né? Na mãe que se sacrifica Uhum. para poder sustentar as filhas, você não ia estar dando nem um terço do que você está proporcionando. Ah, não ia. Eu vivia um poço de infelicidade quando eu estava dentro desse sistema, dentro dessas crenças. Eu tinha 30 quilos a mais, porque eu vivia para as minhas filhas. Eu ainda vivo para elas, mas a prioridade sou eu. Você vive com elas, né? Exato, é isso.
né? Para eu poder entregar, eu preciso estar cheia de mim. E para que eu esteja cheia de mim, eu preciso ter os meus momentos. Claro, claro. Precisa ser, né? Ser um ser É, humano, uma pessoa. exato. E como é que está o seu ciclo hoje aí? O que você está fazendo? Como é que está o dia a Então, o universo dia? é tão fantástico, né? Que nesse retiro lá na Costa Rica, que veio a informação que eu tinha que trabalhar com as redes sociais. Não que eu tenha me perdido um pouco nesse processo, mas eu deixei um pouco de lado essa minha história na educação com as crianças, porque eu queria ter essa liberdade financeira de poder e geográfica de trabalhar em qualquer lugar do mundo, né, sem estar presa a uma instituição, a um lugar, a um quadro de horários. Então foram quase 2 anos, né, vivendo digital e tudo mais para agora o universo me trazer de volta, né, essa área, e hoje, não à toa, é o Dia dos Professores, então, assim, eu acabei. Parabéns! Obrigada, eu acabei olhando para a minha jornada de educação, e hoje, Paola, eu posso te dizer que a vida foi abrindo possibilidades, eu fui abrindo cada vez mais mão dos meus clientes do digital para poder me conectar à educação. Fiz uma formação aqui, hoje eu sou especialista em língua de herança, né? Então, dentro do território francês, eu sou uma das poucas especialistas em que posso transmitir essa língua de herança para crianças brasileiras, para crianças franco-brasileiras, para crianças totalmente francesas, mas que têm alguma conexão com o Brasil. Então, hoje, além de fazer parte dessa associação, né, da herança brasileira. Eu também dou aula de português para crianças de forma particular. E agora eu sou responsável por uma das escolas aqui na França. Né? Eu atuo final de semana fazendo os meus ateliês. Eu tenho a chave, e isso me recordou de quando eu tinha minha escola, que eu abria a escola, que eu fechava a escola. Falei, uau, universo, de novo esse movimento, tá bom. Então, hoje eu posso dizer que eu estou voltando para a educação, mas de uma forma mais disruptiva, né? De uma forma um pouco diferente. Na verdade, eu sempre trabalhei de forma muito diferente, mas num contexto diferente, né? Trazendo não só a língua de herança, mas a cultura, falando do meu país, honrando a minha história no país que eu escolhi viver. Maravilhoso, perfeito. Né? É assim, e te ouvindo traz um acolhimento, sabe? De ver que é possível você criar a sua realidade, né? De que é possível você fazer exatamente, confiar no poder das suas escolhas, né? Sim, E como o universo dá voltas e te coloca na sua essência, na sua missão, né? Que é a educação, sem dúvida, né? A sim. forma e a estrutura é que a gente se prende um pouco, querendo controlar, querendo Uhum, concluir, e quando você se solta, se liberta, só caminha na confiança, né? Aí você entende sim. que não Vai importa a chegando. forma e a estrutura, né? Importa é a jornada, né? É Sim. o que te move. É lindo demais. E Lindo. a confiança, né? Porque assim, o digital me trouxe essa liberdade financeira, né? Me trouxe essa liberdade geográfica, mas ao mesmo tempo me prendeu muito nessas pessoas, né? De ter que Uhum. contar a história dessas pessoas, e as pessoas não querem mais pensar, então elas pagam alguém para pensar. Eu estava sendo paga para pensar, e, e, e o digital, por mais que ele aproxime as pessoas, a gente está aqui agora por conta do digital, ele afasta do contato do olho a olho, de dar um abraço, de sentir energia. E estar de volta com as crianças me fortalece tanto, porque é uma presença assim infinita, né, de verdade, de autonomia, que as crianças francesas são muito autônomas, né? Elas não deixam o adulto fazer, elas comem sozinhas, elas se vestem sozinhas, sozinhas. Então é tão genuíno estar com as crianças de novo que o financeiro, que era a minha grande preocupação, porque eu estou em outro país, recebendo de uma moeda que não é tão valorizada aqui, até isso o universo foi cuidadoso, né? Porque o professor aqui é muito valorizado. Então a minha hora aula tem um outro valor,
né, pela moeda do país que eu estou, mas tem um outro valor porque as famílias reconhecem isso. Então, o universo me pegou no colo, me entregou de volta para a educação de uma forma assim tão, uau, surpreendente. Eu falo com as minhas amigas, o universo está me dando tantos presentes nesse um ano e um mês que eu estou aqui, que é para eu não desistir. Para Isso. virar e falar assim, Marcela, continua caminhando, você está no seu caminho de vida, então as portas estão se abrindo para você. A Sim, saudade é o de menos, daqui a pouco você vai, ou elas chegam, mas vive aquilo que você se colocou à disposição para viver. E é isso que eu tenho feito. isso, né? Tá no fluxo. E aí só vai, né? Só curte a onda e vai. Sim. Preparei aqui umas dinâmicas para a gente fazer. Tá, A primeira é assim, são assuntos da roda da vida, né? Imagina que a vida é uma pizza e tem vários pedaços. tá. Então vamos falar de um deles. Tem aqui número 2, 3, 4, 8 ou 10. Quatro. 4. Vamos falar. Ih, falei tudo errado. Essa dinâmica é de implantes distratores, que são sentimentos e emoções que distraem a gente da nossa missão. Tá. Então você escolheu o 4 e o 4 é a culpa. Uau! Eu tenho que falar sobre a culpa, É, é isso? vamos falar sobre a culpa. Como é que ela foi nessa sua virada toda? Ela teve presente em algum momento? Como é que você vê a culpa? Assim, por trabalhar na educação há muito tempo, e principalmente com criança muito pequena, né? A minha escola atendia crianças de 3 meses a 6 anos. Então, o que eu mais recebia na minha sala, enquanto coordenadora, eram mães com a mala gigante de culpa. Então, isso me fez olhar para a culpa de uma outra forma, porque o que eu tinha que passar para elas era a confiança, Uhum. né? Eu acho que não tem ser humano na vida que carrega mais culpa do que uma mãe. Então, eu aprendi diariamente com as crianças, com essas mães, com as famílias e com a minha própria experiência enquanto mãe também, que a culpa está aqui. A culpa não está aqui, a culpa não está no sistema, a culpa não está no nosso entorno, a culpa está nas minhoquinhas, nas historinhas que a gente cria. Então, eu aprendi a abrir cada vez mais espaço dentro de mim para não sentir culpa. E essa forma de ser uma mãe mais liberta, né? Uma profissional com esse olhar, me fez transmitir essa confiança para as outras mães, para as outras famílias. Então, essa troca é muito importante, que me fez crescer e entender, e ao mesmo tempo ter ferramentas para poder ensinar e orientar essas famílias. Então, a culpa, ela pode estar descartada assim, do meu vocabulário, do meu dicionário. Eu costumo dizer que a culpa é uma coisa que a gente cria, sim, é uma coisa É. que a gente, por opção, carrega da nossa ancestralidade de alguma forma e que devolve ao remetente com consciência anexada, porque não te pertence isso, né? É uma coisa que a Sim. gente inventa. Se libera. É só mais um É uma julgamento. quebra mesmo de crença, né? É só mais um julgamento. Agora Sim. sim, vamos à roda da vida, a pizza. Tá. 1, 2, 13, 12, 9, 6 ou 5? 6. 6. 6. Saúde. Uau! Como anda o seu Saúde. autocuidado? Sim, saúde. Eu acho que eu passei a olhar para a saúde há mais ou menos há uns 18 anos. Exatamente isso. Foi quando eu tive a minha primeira crise de vesícula, né? Eu tive uma infância muito limitante, né? Era aquele prato que tinha, não tinha nenhuma exuberância, não tinha muitas opções. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comprava tudo que eu queria comer na infância que eu não podia. E não necessariamente coisas saudáveis, né? O que que a criança quer? A criança quer um doce, a criança quer uma fritura, a criança quer um,
né? A criança, pelo menos na minha época, era assim. Hoje em dia as crianças estão crescendo com mais consciência É verdade. alimentar. Então, eu tenho uma tendência à compulsão alimentar, né? Por ser taurina e por conta da minha história também. É uma luta diária contra o açúcar, por mais que eu tenha consciência. Então, nessa época em que eu tinha o meu próprio dinheiro, eu comecei a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. E me vi aos 25 anos tendo que fazer uma cirurgia para tirar a vesícula. Foi quando eu olhei para minha saúde. Eu falei, não, na época que Sophie ia fazer 1 ano, eu falei, eu tenho uma filha, eu não quero que a minha filha cresça com uma mãe debilitada de saúde porque não se alimenta bem. Então, eu comecei a ter consciência de uma alimentação saudável nessa época e comecei a correr, né, a me alimentar melhor. Mas o mercado, a sociedade, te engana. Se você comer um biscoito integral, um pão integral, é melhor do que você comer uma fruta. Quando eu fiz o tratamento com a Mia, que ela me apresentou as ervas, né, os legumes orgânicos, biológicos, o suco verde, menos embalagem, essa consciência chegou para mim de uma forma assim tão incrível, tão linda, que eu comecei a me alimentar fora do padrão de uma alimentação brasileira, né? Tem 5 anos que eu não como feijão e arroz. Eu me alimento de legumes, verduras e proteína só do peixe, por uma escolha minha. E a minha saúde, Paula, eu posso te dizer que deve ter uns 6 anos que eu não fico doente. Mesmo enfrentando diferentes temperaturas aqui na Europa, o frio é muito extremo, enquanto todo mundo ao meu redor está com o nariz escorrendo, está gripado, está com uma tosse, eu não fico doente. Eu aprendi a ouvir o meu corpo, as necessidades que ele tem, né? Ah, hoje eu quero comer uma abóbora, o meu corpo me fala, eu preciso comer uma abóbora, eu vou lá e compro uma abóbora. E estar aqui, a facilidade de compras daqui, né, de você comprar um produto bio, de você comprar um produto orgânico, é imensamente diferente do Brasil, né? Então, até nisso o universo me preparou de me colocar num lugar. A França é um lugar muito preocupado, né, com a alimentação. Quase todos os mercados, 99,9% dos mercados, tem uma seção de orgânico e de bio maior do que a seção de industrializados, né? Eu conheci uma pessoa que é o meu noivo, que Temos que falar disso também. ele planta a sua própria comida. Ai, que Então, assim, o maravilha. universo é tão maravilhoso que até a pessoa que está caminhando comigo tem o mesmo pensamento que o meu, sabe? De se nutrir com aquilo que a terra dá. Se a gente está na época do mamão, a gente vai comer mamão. Se a gente está na época da maçã, a gente vai comer maçã. Seguir a vida, né? Se nutrir com aquilo de fato, com aquilo que a terra dá, né? Então, assim, a saúde hoje, para mim, hoje não, já tem bastante tempo. É um dos pilares que me fazem ter força, que me fazem nutrir o meu corpo de forma correta e que me fazem estar aqui, né, a 1.000 por hora disponível, porque o Qualidade, meu né? corpo está sendo bem nutrido, né? Tenho um cuidado com o corpo, não por estética, mas porque ele é meu templo, né? Se eu não cuidar da minha própria casa, eu não consigo cuidar do resto. Eu vou estar vivendo uma dicotomia, fazendo uma coisa e vivendo outra. Então, eu preciso cuidar de mim, do meu tempo, do meu corpo, para que eu esteja bem para cuidar do próximo, né? Sem dúvida. E, claro, com essa conexão toda, óbvio que ia se conectar com um parceiro aí de jornada, né? Me conta essa história. Total, total. Gente, assim, é uma história tão incrível, a minha história com ele, porque quando eu engravidei da segunda filha, até os 7 meses, todas as consultas, ultras, enfim, mostravam que era um menino. E esse menino ia se chamar Dom. Hum. No dia 8 de março, no dia da mulher, eu tinha Aham. uma ultra e eu sonhei que não era um menino, que era uma menina, sorridente, de covinhas. Enfim, fui fazer a ultra, certo, meu sonho, de fato, era um aviso, não era um menino, era uma menina. E o Dom ficou lá na gavetinha.
Adivinha qual é o nome da pessoa que o universo me entregou? Claro. Dom. O Dom só foi um aviso, ó, um dia eu vou chegar na sua vida. E o Dom é uma pessoa assim tão cuidadosa, ele me mostrou que o amor existe, porque as minhas relações amorosas sempre foram relações que estavam pautadas naquela falta de uma figura masculina, que foi a falta do meu pai. Hum. Então eu me conectava a homens mais vulneráveis, né, em todos os sentidos, emocionais, financeiros, porque eu queria me vingar do meu pai. Então eu tinha que ser maior do que esses homens, né? Então eu me conectava a essas energias e foi um processo também para eu ter consciência disso, para eu me curar disso, para eu entregar para eles o que era deles e ficar com aquilo que era meu. E eu fiquei 4 anos sozinha, Paula, sem ninguém, porque eu queria cuidar dessa área da minha vida para quando chegasse a pessoa, não que eu esteja pronta, mas que eu tivesse muito mais disponível a encontrar um parceiro, um amor de verdade, do que anteriormente. Tá Então o Dom inteira, né? chegou, Mais inteira, né? Para poder encontrar sim, um outro inteiro, né? Numa essa historinha de exato. metade que junta com metade, não. Tá Não, inteiro, né? Para ter um outro inteiro. sim. Sim. E antes de eu vir para cá, eu abri um mapa com um amigo meu e ele falou assim: Nossa, você está indo. Ele nem sabia que eu ia embora. Você está indo viajar? Eu falei: Tô, vou embora, vou morar em Paris ali. Tem um casamento esperando lá, menina. Falei: Tá bom. Ele é um reencontro. Vocês já se encontraram em várias outras vidas. Olha, Bom, um ano que eu estava aqui, encontrei o Dom. O Dom, assim, é um amor em forma de homem, um amor que eu nunca tive na vida, de cuidado, de respeito, de entrega mesmo, de confiança, de entender o papel dele enquanto homem, me fazer cada vez mais entender o meu papel enquanto mulher, né? Cada uma ocupando o seu lugar de fato no em sistema. equilíbrio. E com pouco tempo de relacionamento, ele falou assim: Marcela, você já foi casada? Eu já fui casada. Você tem suas filhas, eu tenho meu filho. Com tudo que eu já passei na vida, né? Com tudo que eu venho buscando, eu sei que você é a mulher da minha vida. E me pediu em casamento. Coisa linda. E eu já sabia que ele ia me pedir em casamento, já sabia que eu estava vindo para cá para reencontrar essa alma. E assim, são tantas conexões, não vou ter tempo de te contar, mas tantas sincronicidades, sabe? Tantas certezas, tantas confirmações na nossa história que não tinha como eu falar que não queria casar com ele. Claro que não, né? Claro que tem o sentimento, claro que tem a nossa sintonia. E assim, é um passo muito importante que eu estou dando na minha vida, mas é um passo com consciência, com amor, com leveza, né? É um presente mesmo que eu recebi do universo, estar com o Dom, reencontrar com o Dom aqui. E ele, assim, o presente que ele me dá são ervas que ele colhe do jardim para eu fazer a minha infusão à noite. Que delícia. Sabe? São as frutas da época que ele colhe do jardim, colhemos juntos. Então, assim, na nossa história já passamos por cerejas, figos, framboesas, maçãs, porque ele fala, é o melhor presente que eu posso te dar, é aquilo que a terra dá pra gente de forma, assim, gratuita, né? Então, assim, tem sido um presente ele estar aqui e receber tudo isso do universo, Paula. Nossa, que lindo. Mas assim, É. tô assim encantada de te ouvir. Tem um tempão que a gente não se vê presencialmente, né? E eu participei muito, né, desse início, né? Vendo a sua Sim. caminhada e tal. E como é maravilhoso te ver nesse lugar, te ver no seu lugar. É muito Sim. especial, muito especial. Obrigada. Então vamos à nossa última dinâmica. Tá. Eu contactei, né, através da radiestesia, 12 deusas para participar dessa segunda temporada da jornada da roda e 12 apareceram para fazer perguntas e mandaram um recado para cada uma das entrevistadas, que são 12 mulheres. Então, me diz aí. 5, 4, 1.
10 ou 7? 7. 7. Estar, comunhão. A pergunta dela: como é a sua comunhão com o divino? Gente, Ah! contato direto. Tem o WhatsApp dele, tem o Gente, conexão direta, assim, Instagram, tenho direta, assim, tudo. total. É muito boa essa pergunta, porque muitas pessoas me perguntam, mas como é que você sabe disso? Eu sempre tive uma intuição muito latente, né? Eu sempre consegui ouvir muito a minha intuição e olhar para as pessoas e sentir a energia daquela pessoa. E isso é uma conexão muito forte que eu tenho com o divino. Mas eu sempre usei muito essa conexão para o outro. Nesse processo de estar aqui sozinha, né, de recomeçar minha vida do zero, de abrir mão de tantas coisas no Brasil, não só do meu trabalho enquanto educadora, mas do meu trabalho espiritual também, né, Sim, seguir essa jornada agora espiritual sozinha, né, eu tinha uma egrégora aí, você faz parte dessa egrégora, e aqui eu me vi sozinha, tendo que fazer os meus próprios rituais, né, os meus rituais de meditação, os meus rituais de conexão, e isso expandiu assim de uma forma tão grande com essa minha conexão com o divino, que eu falo para ele, gente, não adianta. A minha conexão com Deus, com o divino, seja lá o nome que cada um quiser dar, tá tão apurada que não me deixa ter uma pontinha de dúvidas, sabe? Eu acho que eu cheguei num patamar de conexão que, claro que eu tenho meus momentos, né, de desafiadores, mas até nesses momentos eu me sinto mais fortalecida, como se esse divino me pegasse no colo e falasse assim, eu tô com você, continua. E as evidências são tão claras que às vezes a sensação que eu tenho é que eu tô com um divino aqui, ó, e tá. falando o tempo todo. Mas como se fosse uma voz mesmo, sabe? Como se fosse gente conversando. E eu converso com ele, as pessoas aqui ao meu redor devem me achar doidas, porque eu fico rindo, agradecendo. Gente, é incrível, é incrível esse poder que a gente, enquanto ser humano, tem de se Uhum, conectar com a fonte, sim. né? De estar à disposição para ouvir aquilo que a fonte tem para me contar, para me orientar, para me colocar no eixo de volta, para me centralizar. Então, a conexão é aquele Wi-Fi mais É, rápido possível. olha o que ela diz. A deusa Mesopotâmia, Istar, te convida a receber e se alinhar com os sinais em comunhão com a fonte. Você não precisa suplicar, precisa acessar e envolver a Grande Mãe como uma parceira de cocriação. Escute e respeite os sinais sem teimosia. O oráculo está dentro, não fora. Quando Uau! nos prendemos a resultados, somos incapazes de ver outras opções. Respeite o tempo das coisas. Ou seja, tudo que a gente conversou. Não Sim. podia ser outra deusa que estivesse aí com você. Tá vendo como a conexão é direta? A Direta. informação vem certeira. Isso, isso. Ai, Marcela, muito obrigado. Que papo Ah, eu que delícia. agradeço. Foi uma delícia. Nossa, muito maravilhoso. Gente, a gente vai ficar por aqui. Um beijo grande. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, querida.